Estamos começando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Eu sou o pastor Osmar Prates, muito prazer em estar em sua companhia. E já agradeço também a sua presença sempre conosco aqui no canal. Esta é a lição de número 1, a Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Então se inscreva no canal, acione o sininho, clique no gostei, compartilhe com a sua igreja e faça um comentário. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição e boa aula para você. A sabedoria de Salomão é o que a nossa lição vai nos apresentar hoje. A sua grandiosidade, a sua inteligência e tudo porque ele era humilde diante da face do Senhor. A virtude de Salomão. No princípio, Salomão, ele não tinha ganância. Precisamos evitar a ambição e a cobiça, que são desejos exagerados por riqueza. Também Salomão não tinha o orgulho. Devemos fugir do amor próprio exagerado e desprezo aos outros, isto é, soberba de coração. Salomão também no princípio não tinha vaidade. A vanglória, a jactância não moravam no seu coração. É o valor falso que se dá a si mesmo. Salomão também não tinha vingança. Pagar o mal com o mal, desforrar em vez de perdoar. Então são coisas que nós, como cristãos, precisamos ter cuidado também para alcançar a sabedoria divina. Salomão tinha prioridade na oração. Em Mateus capítulo 6 e versículo 33, nós aprendemos o seguinte, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Também em Tiago capítulo 4, versículo 3, nós aprendemos que devemos aprender a orar, porque muitas vezes nós não sabemos pedir aquilo que nos convém. O Salomão, ele pede sabedoria. Salomão começou humilde. O temor do Senhor, ela é a instrução da sabedoria. Ela é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos ter sabedoria, temos que ter, em primeiro lugar, temor de Deus. Diante da honra, vai sempre a humildade. Ele tinha consciência da sua tarefa. Mas Salomão não foi prepotente, abusando do poder e da autoridade que ele estava recebendo naquele momento. Salomão, ele conhecia as suas dificuldades, ele conhecia as suas fraquezas, e ele se humilhou diante da potente mão de Deus. Nós precisamos também, como Salomão, pedir ao Espírito Santo humildade e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentaremos. Nós precisaremos da ciência e da sabedoria que vem de Deus. Para receber a sabedoria de Deus, é necessário reconhecer que é fraco, ser humilde, para poder alcançar misericórdia do Senhor. A sabedoria na prática de vida. Salomão conseguiu fugir da falsa sabedoria. Nós podemos encontrar a falsa sabedoria em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 16. Em primeiro lugar, a inveja, que é o desgosto pela felicidade e prosperidade de outro e desejo de tomar aquilo que pertence a alguém. Também a falsa sabedoria, ela produz sentimento faccioso, que é querer ser mais do que os outros, causar separação, divisão, com muita ambição e egoísmo. A falsa sabedoria, ela produz também no coração sabedoria terrena, sabedoria mundana, sabedoria pecaminosa. Também a falsa sabedoria, ela é animal, ela age por impulsos malignos e descontrolados. Tem vontade de matar, mata. Tem vontade de agredir, agride. Tem vontade de roubar, rouba. É totalmente descontrolado. A falsa sabedoria, ela é também diabólica. É uma sabedoria dominada por demônios. Satanás está sempre por trás de quem age com a falsa sabedoria em qualquer campo da vida. Então nós que somos cristãos precisamos ter cuidado com a falsa sabedoria. Mas também em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 17 em diante, nós encontramos a sabedoria divina. Salomão alcançou a sabedoria divina. A sabedoria divina, ela é pura, sem mistura com o pecado e a maldade. A sabedoria divina, ela é também pacífica, promotora e amante da paz. A sabedoria divina, ela também é prudente,
virtude que prevê inconveniências e perigos e traz calma e paciência para tratar com assuntos difíceis e delicados. A sabedoria divina ela é também benevolente, de natureza boa, que trata alguém com bondade, boa vontade, perdão e tolerância. A sabedoria divina também é misericordiosa, sentimento de dor, sentimento de solidariedade para com aqueles que são sofredores. Também a sabedoria divina ela produz bons frutos. Segundo Mateus capítulo 3 e versículo 8, frutos de arrependimento. Também de acordo com Gálatas capítulo 5 e versículo 22, frutos do Espírito. E também de acordo com João capítulo 4 e versículo 36, ela produz frutos para a vida eterna. A sabedoria divina ela é também imparcial, que é a capacidade de julgar com naturalidade e justiça. É uma virtude que está em falta no mundo. Nenhum homem no mundo tem capacidade de julgar com imparcialidade. Isso somente se adquire através da sabedoria divina. A sabedoria divina também ela é sincera. Atitude de ser franco, atitude de ser verdadeiro, atitude de ser leal e com sabedoria no momento, na hora certa, sem engano e sem falsidade. Então nós, como cristãos nos dias de hoje, nós precisamos cada vez mais se afastar da falsa sabedoria e buscar cada vez mais a sabedoria divina, para que nós possamos viver sabiamente neste mundo de hoje. A consolidação do poder. Agora nós vamos meditar um pouco mais sobre a glória do reino de Salomão. O outro nome de Salomão era Gedidias, que significava amado de Yah, ou amado de Jeová. Salomão também significa pacífico, que vem da palavra Shalom, que significa paz. O rei Irão trazia para ele ouro de Ofir, madeira, pedras preciosas. Salomão importava cavalos e carros do Egito. Os mercadores traziam prata e ouro para Salomão. Os reis lhe presenteavam com ouro, prata, óleo de bálsamo, armas, cavalos, mulos. Salomão tinha 4.000 baias para cavalos e carros. Salomão possuía 1.400 carros e 12.000 corcéis, ou seja, segundo alguns historiadores, eram cavaleiros. No reino de Salomão havia paz e justiça. O povo se alegrava e festejava. Havia paz, havia segurança para todos que habitavam em Jerusalém e em toda Israel. Assim é também quando o cristão ele tem a sabedoria divina. Quando o cristão se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, a bênção de Deus e as promessas do Senhor fluirão sobre a sua vida. Porém, como nem tudo são flores na vida de Salomão, nós vamos entender um pouquinho por que começou a degradação espiritual na vida de Salomão. O orgulho precede a ruína. Mas a vida espiritual de Salomão começou a dar sinal de decadência espiritual. Ele passou a andar por caminhos tortuosos. Em Provérbios capítulo 2, do versículo 10 ao 17, nos fala alguma coisa a respeito dos caminhos tortuosos. A sabedoria divina, ela nos livra, ela nos afasta dos caminhos tortuosos, do caminho do homem mau, do caminho do homem perverso, do caminho das trevas, dos perversos e dos malignos, para não se esquecer do conserto de Deus. Por isso é importante a sabedoria divina na vida do crente, e só o Espírito Santo pode produzir essa sabedoria na nossa vida. Salomão começou a fazer pequenas concessões ao pecado. É o famoso, isso não faz mal, aquilo não faz mal. E aos poucos aquilo vai virando uma bola de neve. Em Eclesiastes capítulo 10 e versículo 10, diz que o perfumista fez um excelente perfume, porém uma mosca morta caiu nesse perfume. E todo aquele frasco de perfume excelente e caríssimo que o perfumista levou muitos dias para fazer, foi estragado por causa da mosca morta. Assim é o pecado na nossa vida também. É como uma mosca morta. Ele
pode trazer cheiro mau na nossa vida espiritual. Ele pode manchar a nossa veste espiritual. E ele pode fazer com que nós entremos em decadência espiritual. Em Gálatas capítulo 5, versículo 9, nós encontramos que um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim também, um pouco do pecado na nossa vida, ele pode estragar toda a nossa vida espiritual. E às vezes, não só um pequeno pecado, mas vários pequenos pecados pode se tornar um grande problema na nossa vida espiritual, assim como aconteceu na vida de Salomão. Salomão passou a fazer acordos políticos com reis pagãos, e cada rei pagão lhe dava uma filha, lhe dava mulheres pagãs, que comprometiam a sua vida espiritual. Em Neemias capítulo 13, versículo 26, diz que esta foi a causa do pecado de Salomão. Neemias admoestava o povo dizendo que as mulheres pagãs levaram Salomão a pecar. Em alguns casos são mulheres, em alguns casos é a ambição, em alguns casos é a ganância, em alguns casos é a mentira, em alguns casos é a carnalidade. Cada um deve saber qual é o fermento que está levedando a sua vida espiritual, qual é a mosca que está tirando o bom cheiro de Cristo na nossa vida espiritual. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, Esaú foi profano, porque trocou a primogenitura, que era uma bênção espiritual, por um prato de lentilhas que representava as coisas materiais. Muitas vezes nós estamos trocando as bênçãos de Deus pelas coisas do mundo. Muitas vezes nós estamos trocando as coisas do Espírito Santo de Deus pela vontade da carne. Então, acabamos nos fazendo profano, como Esaú também, e perdemos as bênçãos e as promessas de Deus. Algumas doenças demoram para levar à morte espiritual. A doença do pecado, por exemplo, ela leva lentamente à morte espiritual. Ninguém se desvia de uma hora para outra, mas há algum tempo essa pessoa já vinha em decadência espiritual e dando lugar ao pecado. Começa bem, mas termina mal. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 16, é preciso renovação espiritual. É a renovação espiritual que vai impedir de que o pecado venha destruir a nossa vida espiritual. A renovação espiritual é que vai nos dar força para nós podermos continuar com fé e orar e fazer a obra do Senhor. Para se livrar da degradação espiritual, o Espírito Santo renova o primeiro amor em nossa vida. O Espírito Santo renova as bênçãos perdidas. O Espírito Santo renova o que não tem mais força e nenhum vigor. O Espírito Santo renova a alegria da salvação. O Espírito Santo também nos faz um vaso novo. O Espírito Santo renova as bênçãos espirituais na vida do crente. E o Espírito Santo também renova aquele que já não tem mais perspectiva nenhuma de salvação. Por isso é necessário buscar renovação espiritual para que nós não venhamos submergir no mundo do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina com muita propriedade que quem estiver de pé, cuidado para não cair. A construção do templo. A construção do templo de pedra, ele vai ser uma figura da construção da igreja de Cristo, que é o templo onde habita o Espírito Santo. A construção daquele templo, onde os judeus adoravam o Senhor, ele representa o templo humano que somos nós, a igreja de Cristo. A construção do templo, ela nasceu no coração do rei Davi. O rei Davi, vendo que habitava num palácio esplêndido e maravilhoso, muito bem construído, ele percebeu a simplicidade da casa de Deus, lá no tabernáculo. Israel não era mais um monte de tribo que andavam de cidade em cidade, de terra em terra, de lugar em lugar, e o tabernáculo precisava armar e desarmar. Agora já não era mais necessário fazer isso. Jerusalém agora era uma cidade forte. Ela poderia ter um templo para Jeová, o seu Deus. Porém, Jeová avisou o profeta Natã que Davi era um homem de guerra e ele jamais poderia construir aquele templo. Davi não seria o construtor do templo porque ele era um homem de sangue.
Salomão, sim, ele construiria o templo a Jeová. Davi destinou para a construção desse templo 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata, sem falar do bronze, do ferro, da madeira e das pedras. E ele ainda colocou mais do seu próprio tesouro. E ele ainda convidou os príncipes, os patriarcas, todos aqueles que serviam no seu reino, para contribuírem com a construção do templo, doando materiais preciosos. Isto totalizou 3.668 toneladas de ouro, sem falar da prata, do bronze, do ferro, da madeira, e entregou também a planta ao seu filho Salomão. E qual era a finalidade da construção deste templo? Tinha um objetivo da construção desse templo. Em primeiro lugar, o templo servia para o Senhor habitar entre o povo. Era ali que o povo adorava, era ali onde o povo ofertava, era ali onde o povo louvava o Senhor. Era quando eles olhavam para o templo, eles sabiam que o Senhor habitava no meio deles. Em segundo lugar, para Israel cultuar a Jeová, como nós já dissemos. Era ali onde as tribos se reuniam para adorar o Senhor. Em terceiro lugar, serviria de unidade nacional. O templo em Jerusalém, ele unia toda a nação de Israel para a capital Jerusalém. E em quarto lugar, livrar Israel da idolatria, para que eles não fossem a outras nações, ou eles não trouxessem outros deuses de outras nações, mas que eles soubessem que Jeová, o Deus de Israel, habitava no templo do Senhor. O templo foi construído em Jerusalém, na eira de Araúna, no Monte Moriá, próximo do ano 966 a.C. Porém, no passar do tempo, a nação se desviou-se do Senhor Jeová. Porém, com o passar do tempo, a nação desviou-se do Senhor Jeová. Procuraram outros deuses, passaram a viver numa vida de pecado. E o Senhor se entristeceu grandemente com eles. Transgrediram os mandamentos do Senhor. Portanto, a glória do Senhor saiu do templo. Ezequiel viu a glória de Deus quando saiu em Ezequiel capítulo 11. Agora, aquele templo ele representava a igreja de Cristo. Aquele templo representava cada um de nós. Nós hoje somos o templo aonde habita o Espírito Santo de Deus. O templo de Israel foi destruído no 19º ano de Nabucodonosor, em 587 a.C. Eles foram levados para a Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, eles reconstruíram novamente este templo. Porém, o templo ele foi destruído novamente no ano 70 depois de Cristo pelo exército romano no comando do general Tito. Depois nunca mais este templo foi construído. Ainda há esperança dos judeus reconstruir esse templo. Porém, este outro templo que será reconstruído será na grande tribulação, aonde o anticristo fará inimizade para com os judeus. Porém, no ano 135, o imperador Adriano arrasou a cidade de Jerusalém e permitiu a construção do templo dedicado a Júpiter Capitolino sobre o monte do templo. E hoje, nos dias de hoje, atualmente, existe uma mesquita muçulmana justamente no lugar aonde era o templo onde os judeus adoravam o Senhor. Daquele templo sobrou apenas o Muro das Lamentações. Mas a história não para por aí. Jesus Cristo, quando ele fala com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele diz o seguinte para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos ter uma vida espiritual correta, de santidade pura, buscando a presença do Senhor. Porque nós somos fracos,
nós somos corruptíveis, nós estamos ainda neste corpo que um dia voltará ao pó da terra. Mas um dia nós receberemos um corpo glorificado que não estará mais sujeito ao pecado. Mas enquanto nós vivemos nesta terra, nós precisamos cuidar deste corpo espiritual. O apóstolo Paulo, ele amplia esse conhecimento quando em 1 Coríntios capítulo 3 e 16, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o apóstolo Paulo nos dá esse entendimento de que nós somos um tabernáculo vivo. Nós somos um templo vivo aonde habita a glória do Senhor. O apóstolo Paulo ele vai ampliar ainda mais esse conhecimento em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo e refletimos a glória do Senhor. Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, nós somos da família de Deus. Como disse Jesus Cristo, a minha família são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam a minha palavra. Nós somos fundamentados nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. E nós, como templo espiritual, Jesus Cristo ele é a nossa pedra fundamental. Jesus Cristo é a rocha fundamental aonde está estabelecida a sua igreja. E nós também somos templos do Senhor. Somos um edifício edificado para a glória do Senhor. Individualmente e coletivamente também. E nós também somos moradas do Espírito Santo de Deus. A glória do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, e 2 Crônicas, capítulo 5, e versículo 14, nós vemos aí nestes versículos, a glória do Senhor se manifestou quando colocaram a arca no lugar santíssimo. Então foi derramada ali a glória do Senhor dentro do templo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, a glória do Senhor se manifestou novamente, quando Deus respondeu à oração de Salomão na inauguração do templo. Depois da destruição do templo, não aconteceu mais a glória do Senhor, a Shekinah, ao derramamento do poder de Deus no templo do Senhor, porque o templo foi totalmente destruído. E por muito tempo a manifestação da glória não aconteceu mais em Israel. Porém, depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e Jesus Cristo deu ordem aos discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, em Atos capítulo 2, a Shekinah de Deus, a glória do Senhor, desceu novamente sobre Israel. A glória do Senhor se manifestou, com o batismo no Espírito Santo, onde línguas repartidas como de fogo, com um vento veemente, aquele povo recebeu o Espírito Santo de Deus em suas vidas. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos que estavam orando no cenáculo. Ali os discípulos receberam a promessa do Pai. E este batismo com o Espírito Santo é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A glória do Senhor desceu no cenáculo e vários judeus que estavam ali na festa dos Pentecostes correram ali para ver o que estava acontecendo com aqueles discípulos que falavam em línguas estranhas, e todos compreenderam o que era dito na sua própria língua. Então nós somos o templo do Senhor, o Espírito Santo habita em nós e nós precisamos do revestimento de poder para fazer a obra do Senhor, porque Jesus Cristo está prestes a voltar. Breve Jesus Cristo voltará e nós aguardamos a sua vinda. Se o conteúdo foi bom para você, então nos ajude dando um like, um joinha, um gostei. Se inscreva no canal, faça um comentário, diga o seu nome, a cidade onde você nasceu, o estado onde você mora. Compartilhe esse vídeo com a sua igreja, com seus amigos. Procure aqui na Rádio Evangélica Galileia a sua próxima videoaula. A lição número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida.
hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.